Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao programa Vida Plena. Um bom dia com Jesus, o Divino Mestre, a você que está na audiência da Boa Vontade TV e que junto com a gente hoje vai buscar mais conhecimento. Conhecimento que nos dá responsabilidade no cuidado com a vida, uma vida que não está apenas na nossa existência, mas está também em todo o planeta. Inclusive, esse é o assunto do programa de hoje. Nós vamos pensar sobre a nossa relação com o planeta, a importância de cuidarmos das nossas atitudes, percebendo inclusive que tudo aquilo que a gente oferece ao mundo, de certa forma, retorna a todos nós. A gente tem acompanhado aí nas notícias, as informações ao longo dos anos e muito se fala sobre os cuidados que se deve ter com o meio ambiente. Programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa. Daqui a pouquinho nós teremos o momento ecumênico de orações, momento em que nós buscamos fortalecer o nosso coração, portanto os nossos sentimentos, também a nossa mente, os nossos pensamentos, diante de uma vida tão atribulada, não é mesmo? Às vezes falta um momento para a gente parar, refletir, buscar compreender os desafios, estabelecer novas metas, e a prece nos ajuda nisso, porque independente da nossa crença religiosa, nós podemos ter esse bom hábito. Muitos meditam, outros rezam, outros fazem seus cânticos, suas orações, enfim. Esse é um momento muito importante e a Boa Vontade TV dedica de hora em hora um momento para que você participe junto com a gente. 0300 10 07 940 é o telefone, ou então, se preferir, vidaplena@boavontade.com. E hoje a gente está conversando sobre vida no planeta, o cuidado, a nossa responsabilidade com os recursos naturais. E é inevitável falarmos sobre o descarte dos lixos que nós produzimos diariamente. Muita coisa vai parar no lixo da nossa casa, não é mesmo? Às vezes a gente não para e olha assim, nossa, será que eu estou jogando no lixo? E com relação aos medicamentos, isso também acontece. A gente vai conversar sobre este assunto, o descarte de medicamentos, meio ambiente e saúde. Você vai compreender, inclusive, porque esses dois temas estão ligados quando a gente fala sobre esse assunto. E nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Dr. Rui Damenheim, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. Queria agradecer, Dr. Rui, a presença do senhor mais uma vez aqui no programa. É um grande prazer estar participando mais uma vez aqui do programa. Bom, antes de falar do descarte, o hábito de ter uma caixinha de medicamentos em casa já é um grande problema, não é, doutor? Uma vez que medicamento só pode ser consumido uma vez que o médico prescreve. Exatamente. É que nós temos um problema muito sério ainda no Brasil, e ainda que pese que já foram sancionadas novas legislações a respeito, mas muitas vezes a caixa, a embalagem do medicamento, ela não dá a quantidade exata, sempre acaba sobrando 3, 4, meia dúzia de comprimidos e que acabam ficando, né? E às vezes perde até a validade por conta do... Acabou o uso, acabou a necessidade e isso que eu digo, foi feita uma legislação para fracionamento desses medicamentos, mas que é o tipo da lei que não pegou, tá? Por uma série de fatores. Então ainda às vezes a pessoa está fazendo uso de antibiótico ou de algum outro medicamento que não seja de uso contínuo e acaba depois que é encerrado o tratamento, ainda acaba sobrando uma quantidade que acaba depois tendo que ser descartada como lixo, né? E aí está um bom desafio para você aí de casa. Nosso convite para você abrir aquela caixinha onde você guarda os medicamentos e dar uma olhada. Será que todo medicamento que está lá está na validade ainda? Você sabe para que você comprou aquele medicamento? Porque muitas vezes a gente também esquece. Esquece a quantidade de vezes que a gente tomou. Tudo isso é uma informação importante para a gente ter. Agora, doutor, tenho certeza que se o pessoal em casa fizer isso, vai pelo menos achar um medicamento vencido. Mas não tenha dúvida disso, pode ter certeza. Quais os prejuízos de você ter um medicamento vencido? O medicamento vencido, todo mundo, assim, todas as pessoas que atuam, que militam na área, são unânimes em afirmar que não se pode usar o medicamento vencido. Por quê? Porque ele pode sofrer uma série de alterações, desde da sua capacidade de
atuar como ao fim que ele se destina, como de sofrer algum tipo de alteração ou até mesmo de contaminação que possa resultar num problema sério. Afinal, então, são compostos químicos os isso, remédios. E aí você veja, por isso que eu digo que existe uma série de fatores que vão interferir nisso, porque às vezes, por exemplo, você pode armazenar esse medicamento de uma forma correta, ou seja, em um local seco, ao abrigo da luz, mas ao mesmo tempo pode ficar num lugar úmido, exposto à luz. Então, as alterações que vão dar nessa química são muitas, entendeu? Então, você pode ter até uma perda de ação, ou então um efeito adverso, uma intoxicação por causa de um uso de remédio vencido. E aí são dois casos graves, né? Primeiro, você tomar um medicamento que não vai fazer o efeito esperado, Sim. e aí você tem que lidar com aquilo, né? Precisando melhorar e o efeito não acontecendo. Ou a intoxicação que pode levar a óbito, inclusive, doutor, em casos mais graves. Vou pegar agora, eu vou dar uma olhada na minha caixinha de remédio e ver se tem alguma coisa vencida. Com certeza, 85% a 90% das pessoas vão descobrir alguma coisa. Você já pensou a quantidade de medicamento, isso jogado no lixo, tá certo? Quer dizer, nesses medicamentos nós vamos ter antibiótico, nós podemos ter hormônio, nós podemos ter uma série de medicamentos que vão prejudicar o meio ambiente, que podem, inclusive, causar algum malefício para as próprias pessoas que coletam isso, para os lixeiros. Certo. Então, é importante realmente que as pessoas tenham o cuidado de tentar retornar ao local de origem, ou seja, onde foi comprado, e isso é uma boa notícia. Várias farmácias, várias redes de drogarias, né, no Brasil têm já aceito isso, feito essa parceria, ou seja, você descarta esse resíduo na drogaria e ela tem uma coleta especial. Tá, a drogaria. A drogaria, Mas isso. Esse é um processo que acontece de forma voluntária ou existe alguma legislação que obriga as drogarias a recolher esse medicamento? São um pouco das duas coisas. Deixa eu te explicar para que não tenha dúvida. As drogarias, por força de legislação sanitária, elas são obrigadas a estarem cadastradas junto ao Serviço de Coleta de Resíduos de Saúde. Tá? Isso é uma obrigação para elas. Certo. Já as residências, as pessoas em comum, não. Então, o que acontece? Muitas vezes são feitas parcerias, tá? E é uma forma até de cativar um pouco mais a própria clientela dessa drogaria. Claro. Ela aceita esses medicamentos de volta como resíduos e aí utiliza o serviço de coleta de resíduos especiais que ela está cadastrada como uma forma de fazer. Então, eu acho assim, por exemplo, quando você, para quem mora em prédio, converse com o seu síndico, fale a respeito da importância de tentar estabelecer uma parceria, né, com isso. E se você mora em casa, tenta se informar com a drogaria mais próxima, onde você está acostumado a comprar os seus remédios, se pode fazer. Eu acho que isso é uma questão realmente Muitas associações de bairro, inclusive, que podem exatamente. Tem ONGs que né? trabalham com isso também, da mesma forma que tem ONGs que recolhem óleo de cozinha usado, que é uma coisa muito séria para o meio ambiente. Sim. Existe também pessoas que atuam nessa área de recolher medicamentos e dar um destino adequado para eles. Doutor Rui, eu queria só mencionar um pouquinho mais essa questão dos danos de um medicamento que vai parar ou na rede de esgoto ou num aterro sanitário. Sim. Prejuízos que vão desde a contaminação do local em si até a contaminação das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Não tenha dúvida. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de medicamentos à base de hormônio. Tá? Então, muitas doenças necessitam desse tipo de medicamento, só que eles soltam vapores, eles vão, na hora que eles começam a se deteriorar, eles exalam aquele hormônio que pode causar sérios problemas para as pessoas. Infelizmente, é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Muitas pessoas usam o aterro sanitário como uma fonte de renda para conseguir alguma coisa de alimentação, essa coisa toda. São a população que usa o aterro. E é claro que você ter uma seringa, você ter um comprimido, você ter alguma coisa, o risco de ter alguma contaminação é muito grande. Então, por isso que ele não deve ser tratado como um resíduo comum. Além da questão, por exemplo, do medicamento propriamente dito, apetrechos de saúde também é muito importante, ou seja, uma seringa, agulhas, que tudo isso pode ocasionar contaminação e ferimentos graves. Então a gente tem que pensar que esse material também tem que ter um descarte correto. Não tenha dúvida, é exatamente isso. Agora, doutor, existem tipos de medicamentos, por exemplo, a gente tem desde os medicamentos que a gente compra livremente nas farmácias, analgésicos, antitérmicos e assim por diante, até medicamentos com grande restrição de venda, como aqueles de tarja preta. Certo. Cada medicamento desse exige também um cuidado específico, por exemplo, ou eu tendo esse cuidado geral de descartar,
aí a farmácia ou os órgãos competentes acabam dando a destinação correta? Apesar de um índice de risco de um medicamento controlado ser muito maior, né? Porque ele é, como você falou, de tarja preta, é um produto controlado, é um produto onde você tem realmente uma possibilidade de dependência física ou química. O cuidado deve ser o mesmo, ou seja, desde um antitérmico infantil até o remédio de tarja preta, o cuidado deve ser sempre o mesmo, ou seja, você deve separar eles, de preferência numa caixa de papelão, tá certo? E levar a uma drogaria que aceite esse medicamento como resíduo e aí fazer o descarte correto. Jamais jogar no lixo, pensar que nesse lixo as próprias crianças, às vezes, eu usei o exemplo de um prédio, mas às vezes mesmo numa casa, a vizinhança pode mexer e pode pegar e pode se intoxicar. Animais. Então, tudo isso realmente leva ao cuidado e fica praticamente impossível a gente pensar numa legislação, por exemplo, para isso, porque vai ser mais uma lei, vai ser quem que vai fiscalizar isso, como que você vai operacionalizar. Então, mas é uma coisa que funciona muito na consciência, não é, doutor? Exatamente, você tocou no ponto correto. Isso é uma questão de postura, é uma questão de você ter realmente um comportamento que se preocupe, que vale muito mais e funciona muito mais que qualquer legislação. Quer dizer, as pessoas estando conscientes disso, do risco que você tem, que é de você jogar o medicamento no lixo como se fosse uma casca de banana, a gente sabe que não é uma casca de banana e pode ocasionar sérios problemas. A gente pode fingir que o problema não é nosso, ou pode assumir a responsabilidade. E tem uma ação que, convenhamos, é muito simples. Não exige de nós dinheiro, grande esforço e traz resultados gigantescos para a saúde eu sou um otimista, da minha essência, mas eu acho assim, por exemplo, a quantidade de pessoas que aderiram, por exemplo, ao negócio da coleta seletiva, separar o lixo que é reciclável, é muito grande no Brasil. Quer dizer, as pessoas têm essa consciência e fazem isso. Agora, é claro que você precisa, é uma cadeia, é um processo, né? Onde cada um faz a sua parte, mas de qualquer maneira eu acredito realmente que as pessoas, estando conscientizadas, estando alertadas sobre que não é caro fazer isso, que não é difícil fazer isso, que é muito bom fazer isso, as pessoas começam a fazer com certeza. A gente acredita nisso também. Por isso a gente fala sobre esses assuntos aqui no Vida Plena, porque de fato, né, se a gente fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que o meu remédio no lixo pode trazer contaminação. Agora a gente já sabe disso, sabe que pode encaminhar a uma farmácia. E o Felipe Dantas gostou dessa informação. Ele é de Cianorte, no Paraná, mas ele quer saber o seguinte: todas as farmácias devem receber esses medicamentos? Ou, por exemplo, no caso, se eu comprei um medicamento numa, só ela pode aceitar esse medicamento? Não, na verdade não. Não existe não existe uma lei que obrigue. Existe a Política Nacional dos Resíduos, que é da questão, mas assim, não é ainda assim. É que muitas drogarias, elas estão oferecendo mais esse serviço à sua clientela, à sua comunidade, como uma forma de agregar valor a marca, a atividade, porque é claro, eu sei, se eu sou consumidor, eu compro na farmácia X e eu sei que na hora que eu tiver uma sobra de remédio, essa mesma farmácia X vai aceitar esse remédio para ser descartado corretamente, eu não vou mudar de farmácia, eu vou comprar sempre na X. Quer dizer, é uma forma de fidelizar a clientela e com isso que eu digo. E a gente divulga também, aí a pessoa... Mas é claro, e eu acho que isso é uma coisa positiva, é uma coisa salutar, ou seja, quando você tem uma boa atitude, uma boa iniciativa, ela deve ser divulgada assim, as pessoas devem realmente dar preferência, inclusive, para estabelecimentos que têm o que é chamado hoje em dia da responsabilidade social, né? Quer dizer, você ter realmente um compromisso de não esperar que o governo faça tudo e que você faça a sua parte, mesmo que seja uma parte meio que um trabalhinho meio de pulguinha, mas que a coisa vai andando e a coisa vai funcionando. Mas é assim que funcionam as grandes mudanças. Não tenha dúvida. Porque não adianta a gente também propor grandes coisas se o individual não estiver disposto a realizar. Não tenha dúvida. É claro que as grandes mudanças são necessárias e a gente sabe e existe a nossa responsabilidade em cobrar tudo isso dos órgãos competentes, inclusive das empresas, das instituições profissionais, mas a gente cobrar também a nossa postura, a nossa consciência. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa que é uma coisa para as pessoas pensarem. Hoje nós estamos aqui no programa 2014, certo? Estamos aqui, ninguém aqui dentro está fumando. Certo? Por quê? Porque todo mundo sabe, não tem placa proibida de fumar, todo mundo sabe que não pode fumar. Se a gente estivesse falando de 20 anos atrás, ia estar aqui assim, pede-se não fumar.
tá? Lá para os anos 2000, mais ou menos, 90, 2000. Nos anos 80, eu estaria fumando aqui. Se você fumasse, você fumaria também, entendeu? Era normal. Só que as pessoas foram se conscientizando, claro, tiveram legislações, tiveram coisas, mas a consciência de que se eu tenho um hábito ou um vício, eu devo ficar restrito a mim, não contaminar você, não contaminar as pessoas que estão aqui dentro desse estúdio. Então, é isso que eu digo, é uma mudança de hábito, mas que vem andando e funciona. É verdade, e a gente acredita muito que é nesse passo a passo que a gente vai transformar. A gente estudava, inclusive, hoje isso, não é? Falávamos de uma passagem do Evangelho de Jesus, sempre inspiradora a todos nós, essas lições, falando sobre o grão de mostarda, aquele que é tão pequeno, mas que é capaz de dar uma grande árvore. E é assim a nossa ação. Ela pode parecer pequena, mas tem um grande potencial, inclusive para contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu queria agradecer a presença do senhor nesse bate-papo tão importante, alertas que têm que ser ditos, né? É preciso informar a população e a Boa Vontade TV está aqui para isso. Não tenha dúvida. E fica aí a dica para as pessoas que têm uma certa liderança nas comunidades, difundir essa ideia, difundir essas parcerias, que com certeza todos nós vamos sair ganhando. E esse foi um grande prazer estar participando e contem sempre comigo, sempre que necessário. Deixar. Bom, se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, pode entrar em contato conosco. Nós encaminharemos as suas perguntas ao nosso convidado de hoje, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria e Vigilância Sanitária, Dr. Rui Damerheim, aqui no programa Vida Plena. 0300 10 07 940 é o telefone da sua participação, ou ainda pela internet, vidaplena@boavontade.com. A gente vai para o intervalo e já volta.